Fernanda Ribeiro, eu sou médica do exercício e do esporte com pós-graduação em nutrologia e dor, e este curso foi preparado para vocês para a gente falar sobre ergospirometria e calorimetria no consultório de nutrologia. Primeiro, é importante entender que a ergospirometria ela não é apenas um exame, ela é uma ferramenta fundamental dentro da prática do nutrólogo para que você tenha uma compreensão perfeita de como funciona o exercício físico. Quando a gente fala de exercício, a gente olha o macro, né? Então a gente vê uma pessoa com aumento da frequência cardíaca, aumento da sudorese, aumento da ventilação, mas o que acontece intracelular? Então a ergospirometria ela traz respostas de uma forma individual, trazendo uma nutrologia de precisão, em que você consegue entender o funcionamento do exercício físico especificamente dentro daquele indivíduo analisado. Esse curso ele não é só sobre ergospirometria, e esse é o ponto fundamental. Ele é sobre como o exercício pode ser uma ferramenta de mudança e transformação dentro do seu consultório, já que para qualquer paciente, independente da queixa que sente no seu consultório para te procurar, ele vai se beneficiar de exercícios físicos. Então, a ergospirometria, o conhecimento sobre o exame, vai te dar uma base para um conhecimento pleno em relação ao exercício físico, trazendo uma prática mais assertiva. Neste primeiro módulo, nós vamos falar sobre a nutrologia e performance, a fisiologia, o metabolismo energético e as adaptações ao treinamento. A primeira aula é por que e como nos adaptamos ao exercício, os princípios do treinamento. Meu nome é Fernanda Ribeiro, eu sou médica do exercício e do esporte com pós-graduação em nutrologia e dor, e eu quero falar sobre esse tema principalmente porque vocês, como nutrólogos, precisam entender o papel da nutrologia na performance. E aqui a ideia é que vocês entendam que a performance, ela não é apenas falando de performance esportiva. A performance é o melhor desempenho físico, mental e o bem-estar geral do teu paciente. Pensando nisso, a nutrologia ela tem múltiplos papéis. É importante que vocês tenham um conhecimento consolidado em relação ao fornecimento energético. E não só o fornecimento energético no repouso, que é o que a calorimetria vai trazer de informações para você, mas também o fornecimento energético no exercício físico. Como que o exercício físico gasta energia? Quais são os substratos energéticos utilizados? Como que eu posso trazer isso para dentro da minha prática, pensando então na utilização do déficit energético, do superávit energético? Então a gente precisa saber sobre como é o gasto dentro do meu exercício e como que é o fornecimento energético dos substratos. Outro ponto também bastante importante é a otimização da composição corporal. Aqui muito nós falamos dentro da Nutrology sobre composição corporal, como identificar a composição do seu paciente, como atuar frente à identificação de alterações da composição corporal. E isso faz parte da performance. Afinal, é o bem-estar físico também, que está associado também ao bem-estar emocional desse paciente, esse bem-estar mental, e também com a geração de um bem-estar geral. Outro ponto é a melhora da recuperação, e quando a gente fala de recuperação dentro da performance, a gente está falando não só de recuperação física, mas também a recuperação mental. Muitos pacientes têm queixas de cansaço, de fadiga, e muitas vezes a gente precisa identificar se essa fadiga é física ou é uma fadiga mental. E também sobre o sono, né, que é um dos pontos mais importantes que abordamos também dentro dos nossos cursos aqui da Nutrology. Outro ponto muito importante é a melhora da saúde e prevenção de lesões. Então a saúde do indivíduo, ela está relacionada com todos os pontos da nutrologia e a prevenção de lesão, ela é extremamente fundamental a partir do momento que você entende o exercício físico praticado, como são os substratos energéticos, quais as necessidades de reposição e como isso vai cuidar do teu paciente para que ele só aumente o desempenho físico sem que haja lesão associada. Outro ponto importante é suplementação estratégica e hidratação. É fundamental que quem estuda nutrologia saiba trabalhar com a questão de suplementação e como que é a hidratação, não só do ponto de vista do repouso, mas também a hidratação e a suplementação dentro do exercício físico. Os suportes e objetivos específicos, ou seja, o que o teu paciente traz para você? Ele tem uma necessidade de condutas por questões intestinais? Ele tem algumas necessidades em relação ao esporte? Então, independente de qual for o suporte objetivo, é importante que você tenha um conhecimento para que ofereça melhora da performance. E por último, melhora do rendimento físico e cognitivo. A gente sabe que a nutrologia tem este papel, ela consegue melhorar o bem-estar geral, o bem-estar físico, bem como o bem-estar cognitivo, não só através da suplementação, mas da nutrição no geral, como um todo, assim como a indicação do melhor exercício físico, a gente sabe que o exercício físico também atua nestas melhorias. E quando a gente está falando de nutrologia, a gente precisa ter caixinhas de ideias, caixinhas de pensamento para chegar no diagnóstico e também entender que os nossos pacientes podem ter múltiplas necessidades. Então eu gosto
bastante de fazer essa divisão, pensando em performance, e que a gente precisa primeiro entender qual a meta desse paciente. Então, ele veio para você com uma meta de emagrecimento, hipertrofia, um recorde pessoal, saúde, desempenho. Dentro desse quadro ainda de caixinhas de pensamento, como que é o ambiente desse paciente? Então, como que é o treinamento dele? É um treinamento indoor, outdoor? Ele tem um clima específico, uma altitude? E aí também quando a gente está falando, por exemplo, de emagrecimento, como que é a ambiência desse meu paciente? Então, a gente precisa entender também esses pontos. Outro ponto é o evento, então, principalmente quando a gente fala de exercício físico, qual que é a duração do exercício, a intensidade, a frequência com que ele treina, o tipo de esporte, a posição. Então, quando a gente está falando, é um jogador de futebol, mas ele é goleiro, ele é atacante, isso vai ter muita diferença, não só dentro da ergospirometria, mas como planejar, como estruturar toda a parte nutrológica. E a carga de treino, como que é esse treinamento em termos de volume, quanto ele afeta a questão da resposta do seu paciente. E a individualidade, a gente precisa entender que os componentes da performance também são individuais, como que é a genética, a composição corporal, o condicionamento, como que é a resposta metabólica aos substratos no repouso e no exercício, quais são as preferências desse indivíduo, o que ele gosta de se nutrir, o que ele gosta de fazer, como ele gosta de treinar, e as suas tolerâncias. Então é por isso que a ergospirometria ela vai ser uma ferramenta que vai trazer individualidade dentro do seu consultório, para que você tenha essas diferentes caixinhas de pensamentos, que é só uma parte do que o nutrólogo faz no seu dia a dia. Primeiro ponto que eu vim falar para vocês também é sobre a fisiologia do exercício. Então, a fisiologia ela é a base da construção do pensamento dentro do exercício físico. Não adianta vocês quererem saber apenas sobre a ergospirometria como um exame se a gente não entender toda a fisiologia que acontece por trás deste exame. Porque se você entende adequadamente como é que é a fisiologia, a parte bioenergética, você vai compreender o exame e não só isso, vai compreender como atuar de forma precisa com os exames em suas mãos. Então, a fisiologia do exercício, ela é uma área da fisiologia responsável pelo estudo das perturbações homeostáticas geradas pelo esforço físico e dos seus mecanismos compensatórios. A gente precisa entender que a fisiologia do exercício, na verdade, ela é uma somatória de fisiologias. Quando a gente estuda a fisiologia do exercício, a gente está estudando fisiologia pulmonar, fisiologia cardiovascular, fisiologia muscular, fisiologia metabólica. Então, ao entender exercício, a gente consegue entender múltiplas funcionalidades corporais. Então, ela é uma ciência que se ocupa de estudar as adaptações agudas e crônicas ao exercício físico. Essa é uma figura clássica que eu vou falar muito aqui ainda para vocês sobre a ergospirometria e que é a conexão das vias, como se fosse roda denteadas, ou seja, para que o oxigênio venha do meio ambiente para dentro da sua célula e a sua célula, a produção do dióxido de carbono seja eliminada ao ambiente, é preciso que haja uma colaboração de diferentes mecanismos, cardiovascular, pulmonar, muscular e metabólico. Se isso não está funcionando de maneira organizada, esse mecanismo não vai funcionar corretamente e nós vamos identificar certas patologias que estão relacionadas a alterações independentes de algumas partes. Primeiro, quando a gente fala de exercício, é importante que vocês entendam que é uma interação dos sistemas. Aqui a gente falou de alguns dos sistemas no slide anterior, mas o exercício físico ele vai interagir entre o sistema muscular, então o músculo envolvido no movimento, isso quando a gente está falando de exercício aeróbico ou quando a gente está falando de exercícios resistido, ou seja, qual músculo está envolvido naquele exercício e por que aquele exercício está sendo direcionado para aquela musculatura. Quais são os hormônios liberados durante o exercício? Então, quando a gente está falando de um exercício aeróbico, vai ter liberações de hormônios que vão fazer com que haja a denominação de alguns substratos. Então, por exemplo, quando a gente está falando de exercício físico aeróbico, onde tem aumento da intensidade, você vai ter liberação de catecolaminas, as endorfinas, então aumenta a liberação de glucagon, de cortisol. Isso vai inibir a insulina. Então, a gente precisa saber esse papel, porque isso vai direcionar algum dos substratos. O estado emocional. Então, a gente precisa entender que o exercício físico está diretamente relacionado à percepção daquele paciente em relação ao exercício, né? Então, o estado emocional já pré-ativação, que nós chamamos, antes de começar o exercício físico, a gente já enxerga um aumento da frequência cardíaca. Isso acontece por um mecanismo de uma pré-adaptação ao esforço. O corpo, só de entender que vai entrar numa atividade, ele já começa a se preparar. E não só isso, o estado emocional após esforço, né? Então, aquele indivíduo geralmente sempre sai mais feliz do que entrou, a maioria das vezes, quando a gente não está falando de overreaching não funcional ou quando a gente não está falando de overtraining, a gente precisa entender como é que o indivíduo percebe o esforço. Ativação neuromuscular, então a capacidade que o exercício traz, principalmente no começo do treinamento, as pessoas que estão começando a treinar, elas vão ter maior desenvolvimento dessa ativação neuromuscular. E é uma conquista de nível de treinamento contínuo. Isso também está relacionado com a interação dos sistemas e a fisiologia do exercício.
Os mecanismos ativados durante e após o exercício físico. Então a gente tem que lembrar que quando a gente para de treinar, o nosso corpo ainda está, né, se readaptando àquela alteração que houve da homeostase. Então o nosso corpo precisa se reprogramar para a próxima sessão de treinamento. E os sistemas energéticos, como que os sistemas energéticos vão atuar? Por isso que é importante vocês entenderem, essa imagem, ela é uma imagem muito bacana, onde coloca um paciente em exercício no centro e os múltiplos órgãos e sistemas que estão conectados. Por que e como nos adaptamos ao exercício? Esse ponto é muito importante. A gente sabe que quando você começa a fazer exercício físico, no começo parece muito difícil aquela tarefa, mas um mês depois já fica muito mais fácil. Ou seja, acontece uma adaptação. E essa adaptação, primeiro, ela começa no músculo, na necessidade muscular, que aumenta o fluxo sanguíneo para o músculo, aumenta a demanda energética, aumenta a necessidade de fornecimento de ATP. A partir desse momento, há uma conexão com os outros órgãos e sistemas que precisam trabalhar para o aumento da demanda muscular. Então, quando o indivíduo está em exercício físico, a pele precisa contribuir, porque é por ela que vai fazer, né, a perda do calor. Então, a musculatura, os órgãos produtores de hormônios, os substratos armazenados que vão precisar ser destinados, a captação de oxigênio, como vai ser transportado esse oxigênio através da via cardiovascular, como alguns órgãos vão ser afetados pelo exercício físico, pela diminuição do fluxo, já que tem um aumento da demanda muscular. Isso chama transdução de sinais intracelulares, ou seja, o exercício faz com que os órgãos se comuniquem durante o esforço. E os princípios da fisiologia do exercício, nós temos 3 princípios principais, que são o efeito agudo, subagudo e o efeito crônico. O que é isso? Então, durante uma única sessão de treinamento, já ocorrem algumas alterações em associação direta com aquela sessão de exercício. Ou seja, o exercício físico é um estresse que é gerado a partir de uma demanda, e essa demanda, esse estresse gerado, ele vai balançar a homeostase, né? Então ele vai atrapalhar a homeostase, e essa forma de atrapalhar a homeostase, né, esse desbalanço em relação à homeostase, vai gerar respostas intracelulares para gerar adaptação. Então, o efeito agudo são os efeitos que ocorrem dentro daquela sessão de treinamento. Então, quando o indivíduo está se exercitando, ele tem aumento da frequência cardíaca, aumento da sudorese, ele tem aumento da pressão arterial. Então, são efeitos agudos. Quando nós falamos de efeitos subagudos, nós estamos falando de mecanismos de conversação de sinais de estresse agudo com adaptações funcionais. Ou seja, o efeito agudo, ainda sobre ele pode ser tanto imediato quanto tardio. O efeito imediato agudo são aqueles efeitos que nós vemos exatamente na sessão de treinamento. E os tardios são alguns que se prolongam por algumas horas. O efeito subagudo é essa prolongação dos efeitos agudos tardios, gerando respostas funcionais e adaptações. Então, por exemplo, o efeito agudo tardio, que tem tanto imediato, o aumento da pressão arterial, ela é imediata, mas tardio, ela vai ter uma redução da pressão arterial que vai durar por algumas horas. E o efeito subagudo é essa percepção de diminuição da pressão arterial que vai fazendo com que, no longo prazo, essas adaptações vão gerando uma redução prolongada da pressão arterial. Entrando então nos efeitos crônicos, ou seja, à medida que esse estresse relacionado ao exercício gera adaptabilidade, essa homeostase balançada gera melhores respostas, o organismo vai ficando mais eficiente para uma próxima sessão de estímulo. Então, os efeitos crônicos, eles ocorrem da exposição sistemática a sessões de exercício físico. E quando nós estamos falando de adaptabilidade, é o primeiro princípio importante para nós estudarmos aqui em relação ao exercício físico. Toda vez que existe, então, um estímulo, esse estímulo causado pelo exercício, ele vai gerar um período onde há aqui uma chamada fadiga, mas é uma perda da performance exatamente após o estímulo, uma fase de compensação, ou seja, o organismo vai se reestruturar devido àquele balanço da homeostase, e uma fase onde a gente chama de adaptabilidade para gerar sobrecompensação, ou seja, o organismo se reorganiza de forma que para a próxima sessão de estímulo ele já esteja mais preparado para aquele balanço da homeostase. E quando não acontece o próximo estímulo, se não acontecer, ele vai entrar no mecanismo de regressão e vai retornar ao estado normal biológico. Então, nós precisamos entender que durante o treinamento existem algumas adaptações, tanto moleculares, celulares, como fisiológicas, até que nós enxergamos uma melhora do desempenho. Então, no treinamento, de forma molecular, vão ter sinalizações, transcrições, traduções, principalmente do RNA mensageiro, que vão então interagir para a biogênese mitocondrial, síntese proteica, angiogênese. Celularmente, então, nós vamos ver com dias ou semanas uma densidade mitocondrial aumentada e uma densidade capilar aumentada.
Com semanas, nós vamos ver alterações fisiológicas mais importantes, como frequência cardíaca diminuída. Então, a gente sabe que pacientes que fazem exercício físico de forma contínua têm a frequência de repouso mais baixa. Eles acumulam menos lactato para aquela mesma tarefa. Então, antes acumulava mais lactato para aquela tarefa e passa a acumular um pouco menos. A oxidação de gordura começa a ser aumentada. Então, indivíduos que se condicionam e treinam, eles têm aumento da oxidação de gordura tanto no estado de repouso, quanto também durante o esforço. Assim bem como a oxidação de carboidratos também é aumentada, ou seja, ele tem uma flexibilidade metabólica, uma capacidade melhor de lidar com diferentes substratos. E tem um suprimento sanguíneo aumentado, aumenta o fluxo sanguíneo e a angiogênese para a musculatura. E em semanas a meses a gente começa a enxergar então a melhora do desempenho. Ainda sobre esse princípio da adaptabilidade, nós temos o que chamamos de melhora da performance através da quantidade de treinamento ideal. Então, que é a carga de treino. Então, é preciso oferecer uma carga de treinamento ideal para que aquele paciente tenha uma supercompensação e não que ele gere alterações que não consiga se adaptar e gerando lesão ou overtraining. Então, o que a gente chama de treino ótimo é aquele treino onde há um estímulo, uma queda temporária da performance, uma compensação e supercompensação, que na próxima sessão de estímulo vai gerar a mesma alteração e nós vemos uma linha progressiva, onde a gente enxerga então melhora do desempenho. Quando a gente está falando de alterações que não funcionam nesse ritmo, ou seja, funcionam ao contrário, onde tem essas alterações sempre reduzindo a progressão, ou seja, reduzindo o desempenho, a gente pode estar entrando então em overtraining, que é um tipo de diagnóstico. Ainda sobre o mecanismo de adaptabilidade, o complexo processo de adaptação induzida por exercício no músculo esquelético começa com eventos moleculares específicos que vão deflagrar um aumento na síntese proteica. Ou seja, o exercício físico feito de forma prolongada, ele vai estimular dentro do mionúcleo, o mionúcleo da célula muscular, sinais ativadores, isso desde o começo do exercício, só que com a repetição do exercício no longo prazo, cada vez mais vão ser ativadas dentro do mionúcleo a produção de RNA mensageiro e formação de síntese proteica. Não só síntese proteica aqui, eu quero que vocês não entendam apenas como síntese proteica para hipertrofia muscular, mas síntese proteica para mecanismos de adaptação, usando a proteína como respostas, sinais de transdução também. E ainda sobre a adaptabilidade, esses eventos sinalizadores em relação ao aumento do RNA mensageiro, bem como a síntese proteica, eles vão depender então da intensidade, da duração, do tipo de exercício e, claro, da ingestão dos nutrientes específicos. Então, quando a gente tem os mecanismos deflagradores como o metabolismo de substratos e a contração muscular, e tem a perturbação do esforço, então vamos ter alterações relacionadas, principalmente, então, por exemplo, num exercício físico aeróbico, onde tem aumento do NADH, também tem renovação de ATP, o próprio AMP, a presença do AMP ele vai estimular a formação da MPK cíclico, que vai ser importante para a formação e transduções de sinais, e isso vai gerar o quê? Alterações que vão gerar expressão gênica musculoesquelética, ou seja, o músculo ele se adapta ao esforço de forma aguda, subaguda e de forma crônica, fazendo com que o indivíduo seja cada vez mais capacitado a exercer aquela tarefa muscular. Ainda sobre a adaptabilidade, o complexo processo que gera a adaptabilidade musculoesquelética, então ele começa com uma mistura de estresse que deflagra, então, eventos moleculares específicos. E quais são esses estresses em relação ao exercício? A gente tem o estresse da carga mecânica, a própria contração muscular vai gerar alterações e eventos moleculares específicos, ativação neuronal, todo o complexo da contração muscular, ele vai envolver a parte neurológica, o comando muscular, bem como a resposta que gera ao sistema neurológico, vai trazer eventos moleculares específicos. Os ajustes hormonais, as próprias necessidades dos substratos e as demandas do exercício vão gerar alterações hormonais que vão favorecer a formação desses substratos e isso repetidamente vai levando também a ajustes moleculares específicos. Além disso, a perturbação metabólica, principalmente relacionada então ao exercício aeróbico. O exercício aeróbico ele gera perturbações metabólicas, principalmente pela produção dos íons H+, o aumento da acidez muscular. Isso vai deflagrar também alterações na ventilação, o aumento da produção de CO2 vai também ser necessitado que haja alterações e eventos específicos para a liberação desse dióxido de carbono aumentado. Então, todos esses tipos de estresse relacionados ao exercício vai trabalhar, então, eventos moleculares específicos e gerar síntese proteica. A síntese proteica no sentido de ser síntese de proteínas comunicadoras que fazem
toda essa comunicação intracelular que conversa então com os órgãos e tem essas alterações generalizadas que começam pela demanda muscular aumentada e vão levando a reações corporais. Então, quando a gente está falando de exercício, a gente precisa entender um ponto muito importante. Que tipo de exercício eu preciso aplicar para qual condição, buscando qual adaptação? Então, se vocês têm essa frase de como você precisa fazer isso, como construir o exercício físico, você vai conseguir entender melhor para quem você está individualizando ele e indicando. Então, o exercício ele é uma combinação da sigla FIT-VP, que a gente vai explorar mais para frente também, que é a frequência, intensidade, tipo, tempo, volume e periodização. E eu associei aqui com a ingestão de nutrientes, porque para o nutrólogo, nós não pensamos no exercício apenas durante a tarefa do exercício, mas também como que vamos nutrir esse paciente em relação ao exercício físico. E se a gente entende que a intensidade, o tipo e o tempo são as principais variáveis para que haja os estímulos, que podem ser estímulos débeis, ou seja, não tem nenhuma consequência, não gera adaptação, ou se esse estímulo ele é médio, então ele gera uma adaptação que apenas excita as células, mas não gera uma síntese proteica interessante, o estímulo adequado que vai gerar adaptação, ou seja, achar exatamente esse equilíbrio do qual exercício eu preciso aplicar, o tipo de exercício, para qual condição, buscando qual tipo de adaptação. E o estímulo inadequado, que é aquele que gera danos, ou seja, aquele tipo de estímulo que é excessivo para o teu paciente, ou numa fase errada para aquele paciente, ou que gerou uma adaptação que não era a que ele necessitava. Então a gente precisa entender exatamente essa construção para trabalhar com nutrologia de performance. E um dos pontos mais importantes que foi construído e identificado pela ciência do exercício é a conversa cruzada muscular com múltiplos órgãos. E esse é um ponto muito importante, porque o nosso músculo, a partir do momento que ele tem a deflagração em relação ao estresse, e isso gera perturbação da homeostase, ele vai ter então um mecanismo de adaptação e supercompensação, e essa alteração vai vir através do treinamento por diferentes sinais, seja mecânico, hormonal, seja metabólico, que vai gerar então a produção de mecanismos de proteínas sinalizadoras. Essas proteínas sinalizadoras, elas geram esse mecanismo genético de on-off, ou seja, ela tem a habilidade de fazer ligações genéticas, ou seja, estimular alguns genes a fazer transduções e formação de novas expressões gênicas modificadas. E isso também gera adaptação em outros órgãos e sistemas. E é por isso que quando a gente está falando de mimetizar o exercício, ou seja, tentativas hoje de fazer substâncias capazes de mimetizar os efeitos do treinamento, não temos encontrado ainda sucesso. Porque boa parte do benefício do exercício físico está relacionado a essa habilidade de desenvolver mecanismos intracelulares e comunicações e gerações de expressões gênicas que vão ser múltiplos órgãos e sistemas, e não especificamente apenas na demanda muscular. Então hoje a gente tem alguns que já foram desenvolvidos, principalmente falando muito sobre metformina e resveratrol e a sua atuação na MPK e na PGC1-alfa, que é um mecanismo importante de transdução de sinais, mas que não mimetiza tudo que o exercício físico traz. Então a gente está muito aquém ainda desse desenvolvimento da pílula mágica, que muitas pessoas falam, sobre trazer os benefícios do exercício físico através de uma ferramenta medicamentosa. Então, um outro princípio do treinamento, a individualidade biológica, ela é um princípio extremamente importante, onde a gente entende que o indivíduo, como a sua parte genética, pode beneficiar o exercício físico. Esse benefício genético, ele está então relacionado com a questão fisiológica, ou seja, como esse indivíduo responde ao treinamento, e também a questão ambiental, em que ambiente esse paciente está inserido. Será que, como a gente tem aqui os nossos exemplos de grandes campeões, será que esses grandes campeões, eles têm influência só genética? Claro que não, a gente sabe que eles têm sim questões genéticas muito favoráveis para que eles se tornassem grandes atletas de elite com muitas medalhas, mas também tiveram fatores fisiológicos, não só fisiológico na capacidade de resistência e adaptação ao treinamento, mas também a questão da adaptação fisiológica do ponto de vista mental, a habilidade mental de lidar com o estresse do treinamento, além disso o ambiente. Então quando a gente soma características genéticas com características ambientais, nós vamos ter então
a medalha, né, as chances de ser realmente um atleta medalhista. E o ambiente que a gente está falando é se eles estão inseridos numa situação onde eles têm o talento identificado, se eles têm o local de treinamento ideal, se eles têm um treinador ideal, se eles têm uma ciência do esporte que consegue ajudá-los a desenvolver e a performar. Também uma alteração sociocultural e econômica, ou seja, aquele país ele dá, né, realmente consistência para que aquele atleta ele desenvolva dentro do esporte. Em características genéticas principais, nós temos o sexo, né, a composição corporal, como que é o fenótipo desse paciente também em relação à composição corporal, a presença da composição das fibras musculares, que é uma coisa que a gente vai explorar melhor, a capacidade, a potência aeróbica, a potência anaeróbica desse paciente, e isso vai levá-lo a ser realmente, né, um grande medalhista e a utilizar realmente o substrato energético adequado, bem como o treinamento individualizado para que haja progressão e realmente ganho de medalhas e chegar a ser atletas de elite. A sobrecarga progressiva é mais um princípio do treinamento. Uma vez adaptada a uma determinada carga de treino, os estímulos subsequentes eles devem ser aumentados progressivamente para que essa perturbação da homeostase promova maior adaptação. Então a gente precisa entender de volume de treino, intensidade e frequência. Então, o volume de treinamento é quanto? A intensidade de treinamento é quão forte? E a frequência é com que frequência? Então, a adaptação depende da interação entre essas variáveis, o nível de condicionamento físico e seu teto genético. Então, a gente sabe que, a partir do momento que esse paciente consegue associar de forma ideal volume, intensidade e frequência junto com o nível de condicionamento e como que é a questão genética, ele vai poder sofrer sobrecargas progressivas diferentes. Então, a homeostase celular e de todo o corpo, ela também pode ser amplificada, modificada em diferentes situações. Então, quando ele está em exposição à altitude, nós conseguimos deflagrar mecanismos de homeostase diferentes e estimular também outras adaptações, bem como calor ou disponibilidade alterada de combustíveis, que aqui, na disponibilidade alterada de combustíveis, é uma das partes onde o nutrólogo pode atuar realmente na diferenciação desse paciente em relação à capacidade de utilização de substratos. E para vocês entenderem melhor sobre carga progressiva, a gente precisa entender esta imagem aqui que eu trouxe para vocês, porque para melhorar o desempenho e a capacidade é necessário aumentar gradualmente a carga de trabalho sobre o corpo, forçando adaptações fisiológicas. Mas quanto? Em que momento? No que estamos atuando? Então esse trabalho com corredores, por exemplo, ele trouxe diferentes adaptações e formas de calcular, formas de medir esses tipos de adaptações. Então, quando a gente está falando de ergospirometria, a gente também está aqui dentro, a gente consegue de forma individualizada medir propriedades do exercício físico e trabalhar em cima daquelas onde ele poderia ter melhorado. Ou seja, gerar uma sobrecarga progressiva em cima das necessidades e a gente vai ver a adaptabilidade e a capacidade de progressão e, claro, de performance. Outro princípio importante é o princípio da especificidade. Ou seja, a especificidade do treinamento ele vai se referir às adaptações das funções metabólicas e fisiológicas que dependem também de intensidade, duração e frequência, da modalidade da sobrecarga imposta. Ou seja, se você quer melhorar aquele paciente em relação ao tipo específico de treino, e se você quer ter uma melhora em relação a algo que aquele treino oferece, você precisa treinar ele dentro daquele treinamento. E como é que a gente entende isso? Então, por exemplo, se um atleta do basquete quer performar melhor no basquete, a gente tem que melhorar todas as vias energéticas, substratos e condições relacionadas ao basquete. Então, é importante ter essa especificidade de qual treino ele está fazendo para que a gente gere a sobrecarga ideal imposta sobre a sua necessidade específica. Quando a gente está falando, por exemplo, de efeitos específicos, um dos efeitos mais importantes, os efeitos do treinamento sobre os tipos de fibra. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de um atleta de corrida, ele tem necessidades aeróbicas mais importantes. Então, ele tem a necessidade, quando a gente está falando de atleta de corrida de resistência, de ter um metabolismo aeróbico eficiente e fibras mais oxidativas, que geram resistência. Agora, quando a gente está falando de um atleta levantador de peso, por exemplo, nós estamos falando de um atleta que precisa ter mais força, mais potência muscular. Então, vai desenvolver mais fibras que desenvolvem a habilidade de construção muscular, de hipertrofia muscular. E isso é especificidade. Então, quando a gente está falando de treinamento, as adaptações ao treino aeróbico e resistido, nós vamos ter diferentes mecanismos de respostas entre esses tipos de treinamento. Então, por exemplo, densidade capilar, glicogênio muscular, número de mitocôndrias, densidade mitocondrial, a gente sabe que esses efeitos relacionados à capacidade oxidativa estão mais relacionados com o treino de resistência, que deveria ser chamado de treinamento de endurance.
Também, quando a gente está falando, então, de treino de força, a gente vai ter aumento do tamanho da fibra muscular, diferente do treinamento aeróbico, né, que é onde a gente não vê aumento das fibras musculares. Todo esse conhecimento enzimático, das enzimas que estão relacionadas com o fornecimento energético a partir do mecanismo aeróbico, vão estar desenvolvidos no treinamento aeróbico e não vão estar desenvolvidos no treinamento resistido. Então, isso são especificidades do treinamento e as suas adaptações. Continuando o nosso módulo de nutrologia e performance, a gente vai falar sobre a fisiologia muscular. Então, para que tenha entendimento sobre a ergospirometria e como que é esse aumento da demanda muscular, a gente precisa entender como é que é o músculo. Então, o ventre muscular é constituído por feixe de fibras musculares, e se a gente for ampliando cada vez mais, nós vamos ver que dentro da fibra muscular nós temos as miofibrilas, e a miofibrila, cada miofibrila ela é constituída pelas unidades contráteis do músculo, que são os sarcômeros, com a presença da miosina e actina, são proteínas contráteis musculares. E dentro das fibras, a gente precisa ter esse conhecimento bastante consolidado de como é que se comporta as fibras de diferentes formas. Então, nem toda fibra muscular ela é igual. Hoje, a classificação mais aceita, a nomenclatura seria fibras do tipo 1, 2A e 2X, que também anteriormente era chamada de fibras 2B. As fibras elas vão se diferenciar em diferentes alterações e relações de classificação. Então, hoje a gente pode nominar elas como fibra do tipo 1, 2A e 2X. A fibra tipo 1 e a fibra tipo 2, elas podem ser denominadas a partir da sua aparência. Então, a fibra tipo 1 é a fibra vermelha, a fibra tipo 2 são as fibras brancas, bem como a sua atividade enzimática. A fibra tipo 1 é uma fibra oxidativa, a fibra do tipo 2 é uma fibra glicolítica, também como seu tempo de contração. A fibra do tipo 1 é uma fibra lenta e a fibra do tipo 2 é uma fibra rápida. E dentro delas, a gente tem que entender que elas se comportam de maneiras diferentes. A fibra do tipo 1, então, ela é uma fibra de contração lenta, ela tem um tamanho do neurônio motor pequeno, ela tem uma resistência alta à fadiga, e ela é muito importante para os mecanismos aeróbicos, porque ela é uma fibra oxidativa que usa mais gordura como fonte de energia. Ela tem alta densidade mitocondrial e alta densidade capilar. Agora, a fibra 2A e a fibra 2X, apesar de serem do grupo da fibra tipo 2, elas são um pouquinho diferentes. A fibra 2A ela é uma fibra intermediária e ela tem um papel muito importante na adaptabilidade ao exercício físico. Então, a fibra do tipo 2A ela é moderadamente rápida, ela tem uma resistência à fadiga razoavelmente alta, ela tem uma duração máxima de cerca de 30 minutos de ativação, uma produção de força média, e tem uma densidade mitocondrial alta e uma densidade capilar intermediária. Então, ela consegue ter uma capacidade tanto oxidativa quanto glicolítica. E agora, quando a gente está falando de fibras do tipo 2X, a gente já tem aquela fibra mais próxima da fibra 2, que a gente conhece melhor. Então, é um tipo de contração mais rápido, ela é uma fibra maior, né, um tamanho de neurônio motor maior, ela tem baixa resistência à fadiga, ela tem, que alguns consideram como intermediária, ela tem uma produção de força alta, então ela é muito importante para os treinamentos resistidos. Então, treinamentos que exigem uma força. E também ela tem uma alta capacidade glicolítica. Quando a gente está falando dos principais substratos em relação à fibra 2X, é principalmente a creatinofosfato e o glicogênio. Uma das coisas mais importantes a entender é que todos os músculos possuem os tipos de fibras que existem. A grande questão é qual vai ser o predomínio da fibra em diferentes musculaturas. Então, por exemplo, quando a gente está falando de tipos de músculo, aqueles músculos que precisam ter ações contráteis mais rápidas, eles vão ser mais ricos em fibra do tipo 2. Os músculos que têm respostas contráteis mais lentas vão ter fibras do tipo 1. Então, a grande maioria dos músculos contém essa combinação de diferentes tipos de fibras, sendo que pode haver a predominância tanto de uma quanto de outra, e esse percentual de quantidade ele é determinado por fatores genéticos, hormonais e práticas de exercício físico. Então, quando a gente está falando de exercício físico, a gente consegue trazer adaptações das fibras em diferentes vias musculares. Mas a grande característica importante das fibras é a sua caracterização genética. Então, como aquele indivíduo tem, qual que é a genética por trás da presença da concentração maior de fibras tipo 1 ou fibras tipo 2 na musculatura. Como, por exemplo, quando a gente está falando de atleta de elite, para vocês terem uma visualização melhor em relação às fibras, eu trouxe para vocês o Kipchoge, que é o campeão da maratona, e o Usain Bolt, que é o campeão dos 100 metros. Se a gente olha, por exemplo, só para a questão do quadríceps, o desenvolvimento do quadríceps do Usain Bolt é muito maior do que o do Kipchoge, mas o Kipchoge ele consegue ficar muito mais tempo num treinamento de resistência, muito mais tempo correndo do que o Usain Bolt. E isso significa que eles têm mecanismos de fibras também diferentes. Aqui é uma curva em que a gente consegue ver, uma curva de classificação
de Gauss, onde coloca a maioria dos indivíduos, e como é que essa divisão naqueles pacientes que têm maior quantidade de fibras rápidas, como os pacientes que têm maior quantidade de fibras lentas. Então, a maioria das pessoas estão classificadas aqui dentro, podendo tender mais para um acúmulo de percentual maior de fibras lentas ou um acúmulo maior de percentual de fibras rápidas. É importante vocês terem esse conhecimento do paciente de vocês, e a ergospirometria ela consegue te trazer este conhecimento, essa percepção de conhecimento. Claro que o padrão ouro hoje para a determinação das fibras ainda é a biópsia muscular, apesar de ter suas limitações, mas com a ergospirometria e uma análise indireta, a gente consegue ter alguma ideia de como é o funcionamento e a predominância das fibras musculares nesse paciente. Então, pacientes que têm fibras musculares predominantemente mais rápidas, eles têm capacidade dentro do metabolismo aeróbico, vamos dizer assim, para os treinamentos mais curtos e intensos, como é o caso da corrida de 100 metros, e aqueles que têm maior predomínio de fibras musculares mais oxidativas, que conseguem ter maior resistência, maior utilização de gordura, vão ter habilidade para conseguir fazer treinamentos aeróbicos relacionados mais à resistência. E por que eu tenho falado tanto mais de exercícios aeróbicos? Porque a ergospirometria ela é relacionada com treinamento aeróbico, então é por isso que a gente precisa dar essa visibilidade muito maior para o treinamento aeróbico. Ainda sobre as fibras, é importante alguns conceitos. Então, a distribuição e característica do tipo de fibras esqueléticas, ela demonstrou ser um processo dinâmico, então isso é muito importante, não é um conhecimento tão antigo assim, indicando que elas podem modificar suas características em resposta a fatores ambientais. Isso principalmente determinado pela fibra 2A, porque como ela tem característica intermediária, ela pode assumir, então, a maior capacidade oxidativa, ou seja, se assemelhar um pouco mais à fibra tipo 1, ou ela pode também desenvolver uma habilidade de ser maior capacidade glicolítica, se aproximando então da fibra tipo 2X. E isso é muito importante porque só o treinamento é capaz de fazer com que haja essa transição e essa modificação das suas características. E esses fatores também incluem, isso é quando a gente quer atuar diretamente nessa transformação, que seria através do treinamento. Mas algumas situações, como o envelhecimento, hipotiroidismo, hipertiroidismo, o ambiente hipogravitacional e a obesidade, que é uma das doenças que a gente mais estuda na nutrologia, elas também podem afetar a distribuição das fibras e os tipos de fibras musculares. Então, o envelhecimento, por exemplo, a gente sabe que ele tem uma tendência a diminuir a fibra do tipo 2. E a obesidade tem uma tendência a ter maior quantidade de fibra tipo 2 e uma menor quantidade de fibra oxidativa. Então, as mudanças ocorrem principalmente na função e no comportamento das fibras, não que haja uma transformação absoluta. Então, aproximadamente 45% da composição da fibra muscular ela é hereditária, ou seja, quanto isso é importante, né? Então, alguns trabalhos colocam de 40% a 60%. Então, boa parte de como um atleta vai ser definido, o esporte que ele compete, um esporte que ele tem um alto rendimento, por exemplo, está relacionado muito também com o tipo de fibra muscular que ele predomina. E cerca de 40% é atribuível ao ambiente, ou seja, a gente consegue treinar para que tenha uma melhora do tipo de fibra muscular para dentro daquele objetivo específico que a gente tenta atingir. Outro ponto bastante importante ainda sobre fibras musculares é entender o recrutamento das fibras. Então, quando a gente está fazendo um exercício que ele é leve ou moderado, a primeira fibra a ser ativada é a fibra tipo 1. Então, a fibra tipo 1 ela é muito mais rápida de ser ativada e ela consegue fazer uma participação em exercícios mais leves a moderados. A partir do momento que aumenta a intensidade do exercício, começa a ter ativação das outras fibras, como a fibra 2A e a fibra 2X. Então, a gente tem um recrutamento da unidade motora na sequência tipo 1, tipo 2A e depois tipo 2X. Então, o exercício leve ele usa principalmente a fibra do tipo 1, à medida que a gente aumenta a intensidade, vai entrando então a participação das fibras do tipo 2. Isso vai ser importante que a gente tenha conhecimento, porque na ergospirometria, a partir do momento que aumenta a intensidade do treinamento dentro do exame, a gente vai ver a participação aumentada da via glicolítica, da via anaeróbica, que está também relacionada com esse aumento da participação da fibra tipo 2 dentro do mecanismo de ativação por conta da intensidade do esforço. Será que o tipo de treinamento, então, ele pode influenciar em alterações do tipo de fibra muscular? Então, essa é uma resposta muito importante para quem gosta de exercício, para quem quer prescrever exercício com propriedade, individualidade, que sim, a gente consegue fazer essa modificação em termos fisiológicos, em termos de metabolismo daquela fibra. Então, a magnitude dessa mudança ela é induzida pelo exercício, vai depender sempre da intensidade e da duração das sessões de treinamento, juntamente com o total de anos treinado.
Ou seja, aqueles pacientes que correm, por exemplo, os corredores quenianos, eles têm muita genética tendenciando a ter fibras do tipo 1, eles predominam muito fibra do tipo 1. Não só isso, associado ao treinamento que eles fazem, também tentando estimular esse tipo de fibra, bem como os anos treinados. É por isso que muitas vezes a gente vê campeões, né, de corrida que são pessoas um pouco mais velhas, não tão jovens assim, porque eles já tiveram essa adaptação aumentada pelo tempo de treinamento. E o que acontece com o treinamento de endurance, que é o treinamento aeróbico contínuo? Ele vai gerar alterações dentro da célula muscular, principalmente com sinais primários, como por exemplo o estímulo do aumento do cálcio, o AMP, que vai acontecer um aumento dele exatamente porque está tendo um maior gasto de ATP e precisa, né, ressintetizar o ATP, mas ele é um sinalizador para MPK. E também os radicais livres, a produção de radical livre também vai fazer o estímulo da PGC1-alfa, que é o sinalizador para o desenvolvimento mitocondrial. A biogênese mitocondrial ela é um dos processos mais importantes dentro do treinamento aeróbico e dentro da capacidade de aumentar a resistência de um paciente no treinamento de endurance. Então, o treino de endurance ele é um treino capacitado para aumentar o tamanho das mitocôndrias. Também ele consegue aumentar o transporte de ácidos graxos livres do plasma para a mitocôndria. Isso é importante pensando em substrato energético, porque essa fibra oxidativa ela usa mais a gordura como fonte de energia. Esse treinamento também ele aumenta a capilaridade sanguínea, então ele vai fazer com que o fluxo sanguíneo aumente para a musculatura. Ele gera a mudança das fibras musculares, então ele consegue fazer com que as fibras 2X se comportem mais como fibras intermediárias e que as fibras 2A intermediárias se comportem mais como fibra tipo 1, ou seja, fazendo com que todas as fibras trabalhem de uma forma mais eficiente do ponto de vista oxidativo e maior capacidade de manter a homeostase, ou seja, menor produção de lactato, que é uma coisa que vamos ainda estudar muito aqui, falando dentro da ergospirometria. E quando nós vamos ver a diferença das fibras no treinamento de endurance, e aqui é bem interessante depois que vocês deem uma lida com calma nas principais alterações, as fibras musculares em pacientes treinados e em pacientes não treinados, elas vão ter uma diferenciação. Principalmente nos pacientes treinados, a gente tem um aumento das fibras rápidas, elas são maiores nos não treinados, né? Então eles têm maior presença de fibra tipo 2, porque a maioria dos treinados, eles têm menor presença da fibra tipo 2, principalmente porque eles vão ter mais fibras intermediárias, ou não só do ponto de vista genético, eles já têm em geral mais fibra do tipo 1, mas também um comportamento de transição para fibras mais oxidativas. E é por isso que o treinamento aeróbico ele vai gerar então muitas alterações, adaptações corporais, né, adaptações físicas ao esforço, que vão gerar alterações do ponto de vista respiratório, cardíaco, sanguíneo e muscular, que é o que vamos explorar melhor em ergospirometria, porque ela é a combinação de todas essas ferramentas que vão explicar como é que o exercício se comporta indivíduo a indivíduo. Continuando o nosso módulo de nutrologia e performance, agora nós vamos falar sobre o metabolismo energético. Então, o metabolismo energético ele é o determinante para que o exercício aconteça. A formação de energia é o que acontece devido ao aumento da demanda muscular no esforço. Então, essa grande ferramenta de energia é o ATP. Toda atividade física ela vai consumir energia e vai requerer que haja ressíntese de ATP. Ou seja, se não há ressíntese, apenas o consumo, não tem como sobreviver a célula. Então, o papel da ressíntese, que é essa formação de ATP durante o esforço e depois ressintetizar o que foi utilizado, ele é um papel fundamental na adaptação ao exercício e na capacidade desse paciente se manter em exercício físico. E ele vai acontecer por 3 vias metabólicas principais, que é o que nós vamos explorar aqui neste momento. O ATP, se fosse usar apenas a quantidade que está armazenada na musculatura, e a musculatura armazena uma quantidade de ATP exatamente para aquele começo inicial da atividade, ele tem aproximadamente de 4 a 5 milimols por quilo de peso úmido de músculo, o que duraria aí mais ou menos pouquíssimos segundos, porque 1 milimol de ATP gera apenas 7 calorias de energia. Então, um ponto importante é que todos os sistemas energéticos, eles são acionados no início do exercício físico. Então, apesar da gente saber que há predomínio de alguns tipos de sistemas em algumas fases do exercício físico, todas as vias são ativadas desde o começo. Então, as principais vias relacionadas à parte metabólica do exercício físico são as vias anaeróbicas e as vias aeróbicas. Dentro das anaeróbicas, nós temos o sistema fosfocreatina e a glicólise anaeróbica, que também é a quebra da glicose através da não participação do oxigênio. Já a glicólise oxidativa, ela é a quebra da glicose, né, ou do glicogênio,
e geração de ATP através da utilização do oxigênio e a lipólise, então a quebra da gordura que vai ser utilizada também pela via aeróbica. Um ponto muito importante é que como vão ser utilizadas essas vias metabólicas. Então, o oxigênio, ele é a via de maior quantidade de capacidade de fornecimento de energia de ATP. Então, a gente sabe que a via aeróbica, ela produz uma grande quantidade de ATP, muito superior às vias anaeróbicas. Só que no começo da atividade, é importante entender que existe a latência do oxigênio. O que é a latência do oxigênio? É esse período em que começa o esforço que vai ter um déficit de oxigênio. Não deu tempo ainda de acontecer os mecanismos da vias dependente de oxigênio para que haja esse fornecimento de ATP instantaneamente neste começo. Então, as vias anaeróbicas, elas vão ser muito mais importantes no começo do exercício. Então, neste começo, em que há aumento do tempo da necessidade energética e não participação, uma participação muito baixa ainda do metabolismo anaeróbico, a gente vai falar então em latência do oxigênio até que haja o suprimento adequado de ATP pelas vias aeróbicas. Então, quando a gente traz aqui para a imagem da capacidade dos sistemas energéticos, a gente vai ver principalmente nesse começo o mecanismo anaeróbio lático, que é a participação da fosfocreatina e também do ATP armazenado dentro da célula muscular. Então, ele tem uma capacidade rápida de geração de energia que dura pouquíssimo tempo. Já o mecanismo anaeróbico lático também, a glicose anaeróbica, ela também tem essa participação inicial extremamente importante até que o metabolismo aeróbico ele predomine dentro do exercício, que geralmente é a partir de uns 2 minutos. É importante entender que todos os substratos eles podem participar do fornecimento energético durante a atividade, desde o mecanismo da fosfocreatina e do ATP intracelular, como também a gordura, o carboidrato e a proteína. Eles vão atuar de diferentes vias, e isso vai ser influenciado, então, pela presença ou não do oxigênio, e quanto estende presença de oxigênio, quanto que é a demanda do esforço, qual que é a intensidade desse esforço, que vai determinar para onde essas vias vão e qual vai ser o fornecimento estabelecido naquele momento. Primeiro, o sistema ATP-CP, que é o sistema de fornecimento energético a partir da fosfocreatina, ele é um sistema de energia rápida, ele vai servir para a ressíntese do ATP que está sendo consumido, mas ele também tem uma capacidade de tamponar os íons H+, e evitar que haja uma acidose muito importante no começo da atividade que paralise o exercício, que paralise o esforço. Então, a fosfocreatina no músculo, ela está prontamente disponível desde o início do exercício. Essa transferência de energia, ela é muito rápida, ela se refere à capacidade de produzir uma alta potência. Então, pacientes que têm um bom fornecimento energético de fosfocreatina, em geral, eles respondem muito bem à capacidade de gerar potência muscular. Então, quando a gente falou lá, por exemplo, da fibra do tipo 2X, ela tem um predomínio da utilização do sistema fosfocreatina, ela tem uma capacidade muito alta de utilizar esse tipo de sistema. Treinamentos com especificidade para o aumento da fibra 2X, ele vai treinar exatamente esse mecanismo metabólico. Então, quando a gente falou do Usain Bolt, por exemplo, a habilidade dele de correr em um período muito curto e gerar uma potência tão alta está relacionada com a sua alta habilidade de utilização do sistema fosfocreatina. O grande problema dessa via é que é um processo limitado, então a quantidade de fosfocreatina armazenada que vai ser utilizada, apesar ela só vai sofrer a ressíntese à medida que o ambiente estiver com a capacidade de retomada, onde ela consegue ser rearmazenada para uma utilização numa próxima sessão. Então, no pós-treinamento, por exemplo, após o treinamento, a gente vai ter mecanismos de ressíntese e também de reformulação, então, da fosfocreatina. Então, os mecanismos principais envolvem a quebra do ATP, a geração do ADP, que vai se conectar a esse íon fósforo, que foi quebrado da reação da fosfocreatina junto com o ADP, para a liberação de ATP mais energia livre. Então, esse vai ser o primeiro mecanismo de reação e utilização de substrato no esforço. Já o sistema glicolítico anaeróbico, ele é um sistema extremamente importante porque ele vai conseguir fornecer muito mais energia do que o sistema da fosfocreatina. A quebra da glicose ou do glicogênio, que pode ser glicogênio hepático ou glicogênio muscular, ele vai levar a múltiplas reações até a formação do piruvato. E o piruvato, eu quero que vocês entendam ele como se ele tivesse a capacidade de entender a presença ou não do oxigênio. Então ele vai ser o grande sinalizador. Se ele identifica que tem presença de oxigênio suficiente, ele vai estimular a via aeróbica. Se ele perceber que não tem oxigênio suficiente, ele vai estimular então a via da produção do lactato.
Então, o lactato, e que é muito errado, e há muito tempo se pensou que ele podia ser uma escória do exercício, pelo contrário, a formação do lactato é extremamente importante para que a via da glicólise anaeróbica não pare, porque o grande papel do lactato é a regeneração do NADH e NAD+, porque senão a via paralisaria. Ou seja, por quê? Os íons, o NAD, ao captar o NADH, ele vai para a cadeia transportadora de elétrons e ele leva esses íons para que seja, dentro da cadeia transportadora de elétrons, haja geração de ATP. Se não acontece deles serem regenerados em NAD+, essa via paralisa. E já que a via aeróbica ela não está tão eficiente e a cadeia transportadora de elétrons não está ainda ativando ao ponto de conseguir, ou a intensidade é muito alta e o metabolismo aeróbico não está dando conta sozinho, é importante que haja regeneração para que a via não pare. E isso acontece através do lactato. Então este é o grande papel dele aqui dentro da via e da quebra para o substrato energético durante o exercício. Outro ponto importante que nós precisamos analisar é que todas essas reações, desde a quebra da glicólise, a formação do piruvato, elas vão acontecer fora da mitocôndria. Dentro da mitocôndria nós vamos ter relação com o metabolismo aeróbico e todo o processo do ciclo de Krebs, que é esse piruvato sendo transformado em acetil-CoA, nesses processos nós temos formação de CO2 metabólico. Então esse processo envolve na liberação do dióxido de carbono, que vai ser muito importante a gente ter esse entendimento de onde está vindo esse dióxido de carbono na hora que a gente está falando sobre a ergospirometria. O sistema, então, glicolítico aeróbio é o sistema que vai quebrar a glicose para a formação de ATP através da utilização do oxigênio. O ciclo do ácido cíclico, ou também chamado de ciclo de Krebs, é o transporte dos elétrons e a fosforilação oxidativa vão representar os 3 componentes do metabolismo aeróbico. Então, a gente tem 3 pontos importantes do metabolismo para que aconteça e gere ATP. O tempo até a mobilização predominante da via glicolítica aeróbica não é fixo. Então, alguns fatores, como por exemplo o condicionamento e a especificidade do exercício, eles atuam sobre a ativação dessa via, que é o que nós conversamos em relação à especificidade do treinamento, ou seja, aquele treino dirigido para um aumento da resistência para fibras oxidativas, para fibras tipo 1, associado ao condicionamento daquele paciente, da onde ele tem a aptidão física para fazer com que esse metabolismo do mecanismo aeróbico seja mais eficiente, vai influenciar na capacidade dessa via de gerar energia. Agora, a adaptação metabólica ao exercício em relação à utilização dos substratos, ela vai ser denominada a utilização principalmente relacionada com a intensidade. Então, intensidades de exercício menores, ou seja, a gente vai falar muito ainda sobre VO2 máximo, mas onde a gente consegue ter um entendimento de intensidades, uma intensidade menor, uma intensidade moderada e uma intensidade alta de esforço, vai ser utilizado diferentes substratos. Então, há predomínio nas intensidades menores da utilização dos ácidos graxos plasmáticos e a triacilglicerol e menos utilização do glicogênio. A partir do momento que o aumento da intensidade vai ser muito mais importante a participação da glicose, principalmente por conta do mecanismo anaeróbico, onde vai consumir maior quantidade de glicogênio e maior quantidade de glicose plasmática. Então, o fator mais importante para essa determinação da resposta metabólica é a intensidade do exercício, onde a gente consegue ver que os substratos de glicogênio ou oxidação de gordura vão ser determinadas principalmente pelo nível de intensidade desse esforço. Intensidades mais altas vai consumir maior quantidade de glicogênio e de uma forma mais rápida, intensidades mais baixas vão consumir menos glicogênio e vão aumentar o consumo de gordura até um ponto onde o consumo de gordura ele é muito reduzido pela necessidade de aumento de fornecimento rápido de energia e maior predomínio da utilização de glicose, principalmente pelo metabolismo anaeróbico. E finalizando, a gente tem esta imagem onde eu gostaria que vocês entendessem a participação de diferentes vias de mecanismo dos substratos. Então, a via do glicogênio muscular e do glicogênio hepático e a sua participação, bem como a influência dos hormônios nessa participação. A gente sabe que quando existe a presença da epinefrina, norepinefrina, e que vai acontecer no exercício físico, vai ter uma inibição da questão da insulina e uma ativação dessas vias que vão estimular a quebra do glicogênio hepático, o fornecimento de energia através dos substratos que estavam armazenados. E toda essa via e a sua correspondência vai ser principalmente pela percepção do piruvato em relação à presença ou não do oxigênio e a denominação, se esse metabolismo vai continuar por vias anaeróbicas ou por vias aeróbicas, porque a grande funcionalidade dessas vias é o fornecimento de ATP, fornecimento de energia
para a demanda energética aumentada do exercício físico. Dando continuidade ao nosso curso de ergospirometria e calorimetria no consultório de nutrologia, ainda dentro do módulo de nutrologia e performance, nós vamos falar sobre a fisiologia do sistema respiratório e as adaptações ao exercício físico. E por que é tão importante entender o sistema respiratório? Porque a fisiologia do sistema respiratório está diretamente conectada com as necessidades do aumento da demanda muscular dentro do exercício físico. Além disso, a calorimetria e a ergospirometria são exames que são feitos análises ventilatórias que vão trazer respostas de forma indireta de como está o funcionamento intracelular. Pensando nisso, eu quero reduzir um pouco o conhecimento, principalmente para a questão alveolar, de como vai ser a captação de oxigênio e o fornecimento de dióxido de carbono. A análise das características das trocas de gases no tecido é o alicerce para entender os processos fisiológicos que acontecem durante o exercício dinâmico. Então é importante entender que quando nós estamos falando do sistema respiratório e da sua participação na captação de oxigênio, bem como da eliminação do dióxido de carbono, nós estamos vendo a parte apenas pulmonar, mas é ele que vai fazer toda a capacidade e funcionalidade da oferta do oxigênio para o tecido muscular que está com aumento de demanda. O aumento da demanda de oxigênio e captação na via muscular, bem como a produção de dióxido de carbono na via muscular, pelas células musculares, vão fazer com que haja um aumento da eliminação também de dióxido de carbono. Entender essas trocas é extremamente importante porque nós estamos falando da diferença da respiração interna com a respiração externa. A respiração interna, ela é a respiração que acontece na via celular, ou seja, na captação de oxigênio e na eliminação do dióxido de carbono devido ao aumento da demanda. Já a respiração externa, ela é o aumento da captação de oxigênio, bem como o aumento da liberação de dióxido de carbono, exatamente pelo processo que está acontecendo por aumento da demanda energética como um todo. E para que isso aconteça, nós vamos ter a participação da ventilação, que tem que aumentar o fluxo que está sendo ventilado nos pulmões. Precisamos entender as trocas gasosas, que é a hematose, essas trocas gasosas que vão acontecer ao nível do pulmão, o transporte de gases, que é um papel do sistema cardiovascular, e a respiração celular. Então, elas precisam funcionar de forma adequada para que todos esses mecanismos gerem aí uma melhora fornecimento de oxigênio, bem como captação na via periférica, assim como a formação do dióxido e a adequada eliminação. O estudo dos volumes e das capacidades pulmonares, eles são importantes porque eles vão participar depois das variáveis ventilatórias dentro da ergospirometria. O volume corrente é a quantidade de volume inspirado e expirado dentro de uma respiração normal no estado de repouso. Já volume de reserva inspiratório é a quantidade de volume inspirado extra numa expiração forçada. O volume de reserva expiratório é a quantidade de volume expirado extra depois de uma respiração forçada. O volume pulmonar residual é a quantidade de volume que fica nos pulmões após uma expiração. Já a capacidade residual funcional, ela é a somatória entre o volume pulmonar residual e o volume de reserva expiratório. Ou seja, ela vai refletir o quanto de volume ainda tem dentro do pulmão depois de uma expiração normal. A capacidade vital forçada, ela vai ser a quantidade de ar inspirado forçadamente, bem como a expiração forçada. Essa somatória vai gerar a capacidade vital forçada. Já a capacidade pulmonar total, ela é a soma da capacidade vital forçada mais o volume pulmonar residual. Esses volumes, eles vão variar com a idade, com o sexo, com o tamanho corporal, especialmente com a altura. Então, há uma diferença entre homens e mulheres na quantidade de volume. Isso é importante quando a gente está falando até em performance esportiva, que há algumas diferenciações entre os grupos, principalmente em questão do volume corrente, que é uma das variáveis que a gente vai usar na análise da ergospirometria. Os volumes pulmonares, eles também têm os volumes pulmonares dinâmicos, ou seja, o volume expiratório forçado no primeiro segundo, conhecido como VF1, ele é a quantidade de volume expirado forçado no primeiro segundo. Ele é altamente importante porque, junto com a capacidade vital forçada, eles são analisados formando o índice de Tifenot, que é a diferença entre o volume expiratório forçado no primeiro segundo com a capacidade vital forçada. E ele vai refletir como seria a utilização do volume expiratório forçado nesse primeiro segundo, quanto disso representa dentro da quantidade da capacidade vital forçada.
Em situações de patologias obstrutivas e restritivas, nós vamos ter alterações dessa relação. Então, o índice de difenol normal ele vai, em média, cerca de 70%, ou seja, 70% do volume expiratório forçado no primeiro segundo, ele acontece no primeiro segundo. 70% do volume expiratório forçado acontece no primeiro segundo. Em doenças obstrutivas, por exemplo, esse índice ele pode estar diminuído, porque como há uma obstrução da passagem do fluxo aéreo, esse volume expiratório forçado no primeiro segundo ele é menor, ou seja, há mais volume expiratório forçado acontecendo para mais de um segundo. Já nas doenças restritivas, onde há uma restrição da capacidade vital forçada como um todo, ela vai estar reduzida, bem como o volume expiratório forçado no primeiro segundo também pode estar reduzido. Então essa variável em geral ela é aumentada, ela aumenta o índice de Tifinot para mais do que 70%.